Olá, tudo bem? Bom, como já é conhecimento de todos, os nossos encontros da disciplina de Fisiopatologia da Reprodução passarão a ser virtuais, por meio do oferecimento semanal de videoaulas enriquecidas com vídeos autoexplicativos, como também alguns confeccionados por mim. Estes que serão confeccionados por mim será advindo do tema do próximo assunto, que é exame ginecológico. Bom, além dessas videoaulas com estes vídeos autoexplicativos, como também confeccionados por mim, disponibilizarei para vocês uma tarefa esta que poderá ser por meio da interpretação de artigos científicos, onde que vocês farão uma resenha, para que vocês se orientem na realização dessa resenha. Disponibilizarei algumas perguntas que são cruciais para a interpretação de tal artigo que vocês irão fazer, ou poderá ser por meio de uma lista de exercícios, esta que já disponibilizei para vocês aí no sistema AVA, e que com certeza vocês já estão fazendo. No entanto, é claro, devido a problemas na realização destes vídeos, como também problemas de internet, internet muito lenta, principalmente nesses últimos dias aí, todo mundo pendurado na internet, e também, é claro, o meu computador deu pau, ou seja, como é que eu vou mandar os vídeos para vocês? Estou fazendo via celular, aprendendo novamente. Bem, além dessas tarefas e das videoaulas, também disponibilizarei para vocês a realização de fóruns, sendo que o fórum desta videoaula será realizado na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas até as 11h40. Então, dentro daquele horário normal de aula que nós temos. O qual, é claro, faremos também a discussão de um segundo fórum, que é o tema seguinte, o próximo tema que será ofertado a vocês que será sobre exame ginecológico em cadelas, será também debatido lá. Exame ginecológico, nas espécies de animais domésticos, então será ofertado lá também. Como é um assunto muito correlato, então debateremos tudo no mesmo fórum, que será disponibilizado na segunda-feira às 8 horas da manhã. Este fórum eu vou colocar algumas questões importantes dentro de cada tópico, onde que nós faremos o debate, farei algumas perguntas online para vocês e aí vocês vão fazendo. Tá bem? Bom, esse assunto que está sendo projetado na tela de vocês nós já iniciamos, que é o ciclo estral nas éguas. No entanto, achei por bem, como nós não havíamos terminado ele por completo, achei por bem iniciarmos esse tema. Bom, no próximo slide, neste slide que está projetado na tela de vocês, fases do ciclo estral na égua. Primeiramente, gostaria de colocar alguns posicionamentos. O primeiro deles é que as éguas, elas ciclam, elas exibem atividade cíclica quando da ocorrência do aumento do número de horas-luz. Ou seja, à medida que os dias vão crescendo, ou seja, vão aumentando em duração de horas-luz, elas acabam exibindo atividade cíclica. Pelo menos a partir de 12 horas de luz. Então, a partir de 12 horas de luz, elas vão exibindo essa atividade cíclica. Tá? Lógico, isso não acontece em regiões onde que estão mais próximas da linha do Equador, onde que a oferta de horas-luz ela é constante e por volta de 12 horas de luz. Então, nestas regiões mais próximas lá do Nordeste, a região norte do nosso país, elas exibem uma atividade cíclica constante, ao longo de todo o ano. Claro, se tiver falta de alimento, evidentemente, elas vão parar de ciclar. Bem, em se tratando da nossa região, então, essa atividade cíclica ela inicia em setembro, onde que ali estará por volta de 12 horas de luz, que é necessário para que ela exiba essa atividade cíclica,
cessando lá pelo mês de março, ou seja, a gente já está no momento que elas estão parando de ciclar, onde que a quantidade de horas-luz está reduzindo. Lembrando a vocês que no dia 21 de dezembro é o dia mais longo do ano, ou seja, o dia que tem maior duração de horas-luz, e no dia 21 de junho é o dia curto do ano, que é mais curto do ano. Que na nossa latitude, que é 28 graus, né, nós estamos 28 graus distantes da linha do Equador, nós temos nesse período em torno de 10 horas e meia a 11 horas de luz diário, por volta do dia 21 de dezembro, que é o dia mais curto do ano. Ou seja, à medida que os dias vão saindo do dia 21 de dezembro e chegando ali próximo de setembro, vai estar ali por volta das 12 horas, portanto algumas éguas já vão começar a ter atividade cíclica. Chegando no dia 21 de dezembro, então o dia mais longo do ano, aquele dia que amanhece às 5h30 da manhã e anoitece às 8h30 da noite, 14 horas de luz. Ao passo que do dia 21 de dezembro até o dia 21 de junho, então os dias vão decrescendo. Então, vão decrescendo em torno de 15 minutos por semana. No dia 21 de junho a 21 de dezembro, aumentando 15 minutos por semana. Bom, além de caracterizar isso, as éguas elas exibem duas fases de seu ciclo estral. Uma fase estrogênica, que tem uma duração em média de 7 dias, e uma fase progesterônica, mais 14, combinando tudo isso, 21 dias. Logo, lógico, a duração desse ciclo estral, dessa atividade cíclica, desse ciclo estral, ela é dependente lá, por exemplo, ela é dependente do momento, né, da atividade cíclica, lá do momento da estação reprodutiva, ou seja, no início da estação reprodutiva, elas têm cios bem longos, né? Cios bem longos. Quando se aproxima lá no dia 21 de dezembro, o ciclo ele fica um pouco reduzido. Tá? Então, se lá ela pode ter lá um ciclo de 25, 26 dias, né? Por causa de um cio bem longo. Mais próximo do dia 21 de dezembro, ela vai ter ali 18, 19 dias de duração do ciclo estral. Bom, vamos utilizar então a média de 14 dias de diestro, ou fase progesterônica, e 7 dias de estro. Bom, a fase progesterônica, existem algumas ações que acabam acontecendo, lógico. Se tem uma progesterona alta, evidentemente há a presença de um corpo lúteo. E neste momento, da mesma forma como nas outras espécies já citadas nas aulas presenciais, elas não aceitam a cópula, né? Elas não permitem a aproximação do macho, elas na realidade relutam em chegar perto dele. Alguns pontos que nós podemos observar aí no trato reprodutivo, se nós efetuarmos uma palpação retal, é que nessa fase, da mesma forma como na vaca elas apresentam um útero flácido, devido à baixa perfusão sanguínea. Lógico, isso não acontece do meio para o fim quando as fêmeas elas estão lá por volta dos 20 e 25 dias de gestação. Esse panorama muda um pouco de figura, mas esse é um assunto para outro papo. Então o útero torna-se flácido com a predominância do hormônio progesterona, o cérvix fechado. Nos ovários, se nós fôssemos inspecionar, lógico, da mesma forma como na vaca, na égua, nós não conseguiríamos sentir a saliência do corpo lúteo na palpação retal. Se vocês estão lembrados, a disposição da região medular da cortical, então, logo após a formação do corpo lúteo, começa, né, logo após a ovulação, né, a formação do corpo hemorrágico, então acontece o crescimento de uma nova onda de crescimento folicular, onde que esses folículos acabam levando à internalização do corpo lúteo, ou seja, para dentro da região medular. E, portanto, não sendo passível, por meio da palpação retal, a palpação deste. No entanto, através da ultrassonografia, que é um exame complementar à palpação retal, nós conseguimos certificar da presença deste corpo lúteo. Na próxima fase, que é a fase estrogênica, então, a predominância do hormônio estradiol,
fazendo ali uma correção, ausência de corpo lúteo, momento este que a fêmea aceita a monta. Então, características como aceita a aproximação do macho, reluta em sair de perto dele, ela faz micção frequentemente, então toda aquela mímica de micção, que é afastar os membros posteriores, desviar a cauda para o lado para não se urinar, pequenos jatos, né? Presta atenção nele, então é um típico sinal de estro. Ela só manifesta estro na presença do macho. Eventualmente, passei isso na última aula presencial, ela pode manifestar cio para alguma égua dominante. Se vocês estão lembrados da Janete, né? Da Janete lá com a pantufa, vocês já vão saber disso. Tá? Então, eventualmente, pode manifestar cio para outra égua, mas isso é difícil. Não pode ser utilizado como parâmetro para isso. Na palpação, nós observaremos um útero firme, pelo menos do início até a metade até o próximo da ovulação, né? Nós observaremos então uma consistência firme, afinal o estradiol ele aumenta a perfusão sanguínea. Se nós fazermos o uso da ultrassonografia, além disso, nós vamos perceber a ausência de corpo lúteo e presença de um folículo dominante a partir de 25 milímetros de diâmetro, que já pode ser registrado no primeiro dia de estro. E outro ponto também que na ultrassonografia que nós podemos observar, mas isso nós vamos explorar mais na aula de exame ginecológico da égua, que é o edema endometrial, que é um pregueamento que começa a ser formado a partir do primeiro dia de estro e torna-se bem evidente ali um dia antes da ovulação. Então, ele vai, à medida que vai passando, então, 15º, 16º, 17º dia, 18º dia do ciclo estral, a gente vai observando o aumento cada vez mais evidente desse edema endometrial, que é esse pregueamento do endométrio. Vou passar imagens para isso nas próximas videoaulas. Bom, além disso, o que vai acabar acontecendo, né? Então, o cérvix vai estar aberto, aumento das secreções que acabam sendo drenadas pela vulva, a mucosa do vestíbulo vaginal e da vulva tornam-se mais avermelhada, né? E a abertura do cérvix. Aí, é claro, retratando em média de 7 a 14 dias. Então, voltando lá para vocês, né? Nós havíamos comentado que tem essa variação aí. Durante, é claro, a ocorrência da estação reprodutiva. Bom, no estro, mais alguns detalhes, eles são importantes de serem passados para vocês. Primeiro deles, no estro, é que as éguas elas exibem uma taxa de crescimento folicular de 2 a 5 milímetros por dia. E que o diâmetro folicular ovulatório ele situa de 30 a 70. Bem, no que concerne o diâmetro folicular ovulatório, depende de 2 pontos. O primeiro deles, o porte da égua, ou seja, aquelas de menor porte, as pôneis ali, 30 a 35 milímetros de diâmetro, aquelas pôneis, como por exemplo da raça brasileira. Animais de mediano porte, aquela variação média de 35 a 42 milímetros de diâmetro, éguas da raça quarto de milha. A crioula também exibe essa característica, embora ela seja considerada uma pônei, né, dentro da nomenclatura internacional. Se tem abaixo de 1,40 m é pônei. Que mais? O porte, então nas pôneis próximo de 30 e nas crioulas ali, quarto de milha, manga larga machador, 35 a 42 milímetros de diâmetro, e aquelas outras de maior porte, que são as draft horse, por exemplo, o percheron, o bretão, né? São éguas aí que poderão atingir até 800, 850 quilos, elas acabam voando próximo de 70 milímetros. Outro ponto importante, que é o segundo ponto, né, além do porte, está do momento
lá da estação reprodutiva. Ou seja, no início da estação reprodutiva, elas ovulam em média de 8 a 10 milímetros acima do diâmetro médio que seria exibido momentos mais à frente. Ou seja, se a crioula está ovulando lá em torno de 40 milímetros, a tendência é que ela vá ovular ali por volta de 50 milímetros de diâmetro. Tá bem? Então, essa é uma exceção que acaba acontecendo. E à medida que vai se aproximando do dia mais longo do ano, de duração de luz, lá dia 21 de dezembro, a tendência é que elas ovulem com menor diâmetro, porque tem um máximo de incidência solar e, portanto, maior liberação de GNRH. Aqui, é claro, a duração do ciclo estral, só para nós fazermos um breve ressalvo. Bom, se elas executam um crescimento de 2 a 5, vamos pegar lá como média 3 milímetros diário, então, no dia 15, que é o primeiro dia de estro, ela vai estar com 25 milímetros, vocês estão lembrados? Então, ausência de corpo lúteo, folículo dominante a partir de 25 milímetros de diâmetro, eu considero que ela esteja no cio. Então, no segundo dia de estro, que é no 16º dia do ciclo estral, de 25 crescendo 3 milímetros, ela vai para 28. No terceiro, indo para o terceiro, ela vai para 31. Indo para o quarto, ela vai para 34. Então, depois, o quinto, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês? Então, ela vai tendo crescimento, então, a cada 3 milímetros. Então, voltando lá, eu acabei me perdendo. Então, 25, 28 no segundo dia, 31 no terceiro dia, 35 no quarto dia. Quando ela chega perto da ovulação, que acontece nas últimas 48 horas, né? Isso é muito variável, depende de um animal para outro, depende inclusive entre um ciclo e outro da mesma égua. O que nós vamos observando? Juntamente com esse crescimento folicular, acontece o aumento do edema endometrial. Tá? Isso eu vou passar exaustivamente para vocês lá na aula de exame ginecológico, para que vocês já comecem a situar. Então, vai crescendo o folículo, vai crescendo o grau de pregueamento. Então, o pregueamento vai tornando-se cada vez mais evidente. Bom, quando você observar, por exemplo, vamos dizer que a égua vai ovular lá no 6º dia. Tá? No 6º dia é o dia da ovulação. Então, até o 4º dia, até o 5º dia, esse folículo ele vai crescendo e, portanto, também crescendo o edema endometrial. Lá do 5º para o 6º dia, por exemplo, que o 6º dia é o dia da ovulação, que nós consideramos aqui como um exemplo hipotético, o que vai acontecer? Se ela atingiu lá, né, um folículo de 39 milímetros no dia 5, no dia 6, você também vai observar um folículo de 39 milímetros, ou seja, não há mais crescimento. Acontece uma estagnação deste. Então, isso é um sinal de proximidade da ovulação. Outro sinal, além do não crescimento folicular de um dia para outro, você observa que o edema endometrial torna-se reduzido. Então, é um outro sinal que ela está na proximidade da ovulação. E terceiro sinal, você observa que o folículo diesférico, ele torna-se deformado, ele torna-se uma parede irregular. E além, é claro, uma consistência flácida. Isso também é um indício de proximidade da ovulação. Então, quais são eles? Recapitulando: redução do edema endometrial, estagnação do crescimento de um dia para outro, ou seja, fica no mesmo crescimento, redução do edema endometrial, já falei, né? Deformidade da parede do folículo, ou seja, ele fica flácido e fica deformado. Isso são sinais típicos de proximidade da ovulação. É nesse momento que o cérvix torna-se mais aberto ainda, né, para receber o sêmen. Comportamentalmente, a égua também vai gradativamente aumentando a tolerância à presença do garanhão, né? A cópula fica cada vez mais fácil, mais próxima da ovulação. Mas aí vocês podem perguntar, a exemplo dessa égua que ovulou no dia 6, no dia 7 ela pode aceitar monta? Pode, tá? Então, mais do que nunca, é fundamental que nós possamos acompanhar essa égua fazendo o controle do crescimento folicular, ou seja,
obedecendo aquela taxa de crescimento, tá bem? Avaliação do edema endometrial, né? E avaliação de todos aqueles detalhes que eu passei para vocês também. Bom, vocês podem perguntar. Bom, então quando acontece a redução do edema endometrial, será que a consistência uterina torna-se flácida? Sim. A consistência uterina, nesse momento, torna-se flácida. Tá bem? Então, esse é um ponto para a gente levar em consideração. Olha só, vamos comparar lá. Lá no diestro está flácido o útero, né? Quando entra no estro, gradativamente esse útero vai tornando-se firme até a proximidade lá da ovulação. Quando fica na iminência da ovulação, ele torna-se tão mais flácido quando se tivesse no diestro, na predominância da fase progesterônica. Então, isso são alguns detalhes que vocês, na palpação retal, poderão observar. Tá, o que é um útero flácido? O que é um útero firme? Um útero firme é um útero bem tubular, é um útero que eu consigo discernir muito bem aí um corno uterino do outro. É um útero que lembra como se você estivesse palpando aí uma linguiça toscana. É um útero que, na ultrassonografia, ele fica bem redondinho no corte transversal. Tá? Então, mais ou menos são esses detalhes que vocês vão observar aí na avaliação uterina. Bom, já comentei com vocês, então as éguas elas começam a ciclar a partir de 12 horas. Claro, né, a atividade cíclica torna-se regular quando da ocorrência de 14 a 16 horas de luz. Né? Então, todas as éguas eu espero que elas exibam isso aí. Bom, vocês podem perguntar, bem, a égua ela não cicla no fotoperíodo negativo, como está projetado. Então tem um fluxograma que retrata muito bem isso, né? Como que acontece aí a cascata de eventos hormonais. Bom, e vocês estão observando a melatonina. Bem, a melatonina é uma indoleamina produzida pela glândula pineal, onde que ela é responsável pela redução da ação daquele estradiol produzido pelos folículos na liberação do GnRH. Então ele reduz a melatonina, ela reduz a sensibilidade, ele reduz a potência, a ação do estradiol na estimulação do centro cíclico, tá? Então ele reduz por meio dessa ação. Como? Bem, a melatonina ela é produzida na fase escura do dia, ou seja, durante a noite, onde que quando há uma exposição superior a 12 horas de escuro, né? 12 horas de escuro, a melatonina ela acaba sendo substancialmente produzida, ou seja, uma alta concentração de melatonina. Então essa alta concentração de melatonina, ela acaba o quê? Reduzindo a ação do estradiol na liberação de GnRH do centro cíclico e que, consequentemente, levará à diminuição das gonadotrofinas FSH e LH. E, portanto, baixa atividade ovariana. Bom, esta ocorrência, evidentemente, acontece, como eu já falei para vocês, em regiões onde que tem uma grande variação do fotoperíodo, ou seja, em momentos de dias de luminosidade mais curta. Então, nós, por exemplo, estamos passando por este momento, tendência que elas já estejam parando de ciclar. E, claro, próximo da linha do Equador, onde que a duração de horas-luz situa-se em torno de 12 horas, isso não vai acontecer. Para tanto, então, nós podemos dividir nessas regiões mais afastadas da linha do Equador, como a nossa, por exemplo, em 4 partes. Uma parte implicada da ocorrência de atividade cíclica, que a gente chama de estação reprodutiva, então de setembro a março, pelo menos início de março, onde que o período de horas-luz situa-se de 12 horas ou mais. Uma outra fase chamada de anestro, ou seja, com menos de 11 horas, ali com menos de 12 horas,
período de aciclia, onde que ela não manifesta atividade cíclica, há uma substancial produção de melatonina que acaba, é claro, reduzindo a sensibilidade à ação do estrógeno na ativação do centro cíclico para a liberação do GNRH. Intercaladas a estação reprodutiva com a anestro, com dois momentos denominados de transição. Transição de primavera, ou seja, da saída do anestro para início da atividade cíclica, e outra da saída da estação reprodutiva em direção à aciclia, ou seja, em direção ao anestro. Vocês podem se perguntar, né, então, como que eu caracterizo estas transições? Bom, da saída do anestro em direção à estação reprodutiva, conforme as setas desta ilustração, o que acaba acontecendo? Então, a fêmea ela não cicla ainda, porém é frequente a presença de folículos anovulatórios, que são folículos que não ovulam, tanto na fase de primavera quanto na transição de outono. Como que eu caracterizo um com o outro? Bom, na transição de primavera, muitas vezes eu não sei se ela vai ovular ou não, né? Então, como que eu caracterizo? São aqueles folículos que não ovulam, são folículos de grande diâmetro, folículos que ultrapassam a 10 milímetros do diâmetro normal, ou seja, que ela estabeleceria na estação reprodutiva. E lá na transição de outono, são caracterizados pela ocorrência de folículos hemorrágicos, em que na ultrassonografia eu observo presença de hemácias junto ao líquido folicular, né, pontos hiperecogênicos em suspensão. Isso eu vou passar para vocês. Vocês vão observar. E, é claro, às vezes, trabeculação do coágulo, né, formação do coágulo. Você vai observar uma imagem, um folículo trabeculado, um folículo anovulatório trabeculado. Então, quando acontece aí a presença, lá na transição de outono, de folículos trabeculados, eu posso afirmar que a égua está parando? Sim, ela está parando. Mas não significa que ela vai parar ali, né? Na maioria das vezes ela pode dar um folículo hemorrágico, dar um ciclo anovulatório e no subsequente ela pode manifestar uma atividade cíclica normal. Mas enfim, ela já está sinalizando para ti que ela está parando. Né? E claro, né, levando em consideração que a maioria das éguas tornam-se responsivas quando da ocorrência de 14 a 16 horas de luz. Bem, então, como que acontece então o estabelecimento da atividade cíclica em dias com maior duração de luz? Bem, então, a luz é captada pela retina, chega via nervo óptico, passando pelo quiasma óptico, chegando até a glândula pineal, a qual ela lá na glândula pineal, ela bloqueia não só a produção, como também a liberação do referido hormônio. Se reduz essa liberação, evidentemente reduzirá o feedback negativo, ou seja, diminuirá, né, diminuirá aquele bloqueio imposto à ação do estradiol. Ou seja, aumentará ainda mais a ação do estradiol na liberação do GNRH e, consequentemente, de FSH-LH, determinando uma maior atividade ovariana. Bom, pessoal, eu vou parar aqui, né? E depois, porque senão esse vídeo fica muito longo, sei que eu já não passei, mais do que 30 minutos eu não consigo postar no YouTube. Então, logo em seguida eu vou passar esse próximo slide para vocês. Então, até